Muito bem, vamos lá, vamos começar essa que é uma espécie de aula de aquecimento, tá? Para o nosso workshop para mentores jurídicos. Workshop que eu vou mostrar para vocês do zero até a escala, usando a inteligência artificial como uma grande aliada de aceleração disso tudo. E por que essa questão é tão importante? Nós estamos num momento atual, e a questão dos bastidores, que é o seguinte, tá? De fato, as mentorias, elas são muito lucrativas. As mentorias, elas podem trazer um ganho financeiro de marca, de autoridade, de oportunidades muito grandes. Tá? Então, isso me faz, por exemplo, cobrar mentorias individuais entre 1.000, 2.000 a 3.000 reais, que muitas das vezes um advogado não consegue cobrar como uma consulta. Tá? O que acontece é que, nesse momento também, nós temos muitas pessoas fazendo essas mentorias. Então, nós temos pessoas que ainda não começaram a fazer essa mentoria, então talvez você ainda não começou a fazer a sua mentoria, e aí você está deixando de faturar com isso, com esse seu conhecimento, tá? Com essa sua experiência, e todo mundo é capaz de ser mentor, sim. E nós temos pessoas que estão já tentando fazer a mentoria, ou já estão fazendo, mas talvez não consigam escalar, talvez tenham algumas dificuldades de vender todos os dias, tá? E dentro desses bastidores, então, para fazer essa questão da mentoria ser algo realmente lucrativo, existem alguns desafios. Então, dentro dessa realidade, desse desafio, a gente está falando aí do posicionamento, dos temas que você vai escolher para a mentoria, dos formatos que você pode entregar, das ofertas e de uma rotina que vai ajudar você a vender todos os dias. E dentro dessa realidade, tá? De vender mentorias, de enfrentar e ganhar, superar esses desafios, né, de posicionamento, de tema, de formato, de oferta e de rotina. De fato, o que é mais difícil, o primeiro deles é o desafio do posicionamento. O desafio do posicionamento vai determinar se você consegue realmente remunerar todo o seu conhecimento, toda a sua experiência, tá? É o maior desafio. E por quê? Porque o desafio do posicionamento, ele tem uma série de questões que precisam ser bem definidas. Então, eu estou falando para vocês aqui de vários pontos que, se não forem definidos da forma exata, você vai ter uma dificuldade. O posicionamento está relacionado a justamente como que você quer ser reconhecido pelas pessoas com quem você vai, ou de quem você vai ser mentor. E aqui tem um ponto muito importante, que quando eu falo que mentoria realmente é muito lucrativo não somente para quem quer fazer mentoria para outros advogados. Então, o público que você pode escolher, né, o público dessa mentoria, o público que está comprando essa mentoria e gerando lucratividade, é tanto, você pode fazer mentorias para os clientes finais, porque é um novo tipo de entrega do seu conhecimento, tá? Para os clientes finais, não importa se você trabalha com pessoa física, com pessoa jurídica, e também a mentoria para os colegas advogados, os colegas do direito. Para esses dois públicos, tá? Os colegas do direito, para esses dois públicos, o seu conhecimento, aquilo que você sabe diferente e que se desenvolveu, traz uma grande oportunidade de monetização, tá? Então, para isso, você tem que definir no seu posicionamento como que você quer ser reconhecido, tá? Qual que é a promessa principal da sua mentoria? E aí eu quero que você entenda que promessa não é solução. E talvez você, como um advogado, tenha aquela trava de, nossa, eu não posso prometer nada, não posso fazer promessas, porque eu não posso prometer resultado. E não, são questões diferentes, tá? Você não precisa se preocupar com isso. Aqui não é promessa de resultado, não é isso. Você vai entender depois mais sobre essa questão. Qual que é a solução que você quer gerar com a sua mentoria? Definir qual que é o problema que você vai, de fato, atacar junto com seus mentorados. Depois, definir o que você tem de único. Então, por que essa pessoa ela escolheria você como mentor e não outros mentores? Qual que é o que você tem de único? O que é o que você tem de diferente?
Por que as pessoas então deveriam escolher você ao invés de várias outras pessoas que estão fazendo mentorias e lucrando com essas mentorias? Então, isso tudo está relacionado à questão do posicionamento, que é fundamental para vender mentorias todos os dias e, sobretudo, mentorias de alto ticket. Depois dessa questão, eu tenho que te dizer também algo muito importante, tá? Se você não define bem cada um desses pontos, se você não define bem como quer ser conhecido, qual é a sua promessa principal, qual solução você quer gerar, qual problema vai atacar, o que você tem de único, de diferente, por que você tem que ser escolhido, tá? Você tem uma dificuldade de vender as mentorias de alto ticket, as mentorias com valores realmente interessantes. Por quê? Por que você tem essa dificuldade e por que você muitas vezes não consegue vender mentorias de alto ticket? Justamente por isso, porque de fato são muitas opções que você tem. Opções de temas, opções de pessoas para poder focar, opções de formas, de caminhos, né, de onde você vai vender essa mentoria. Então, isso gera uma falta de especificidade de algo mais certo. As pessoas não conseguem definir algo que é fundamental por conta dessas muitas opções. O que é esse algo fundamental? A posição oficial. Então, posicionamento oficial. O posicionamento oficial é o que, de fato, se você definir isso muito bem definido, é o que determina se você vai ter uma mentoria que as pessoas desejam pagar caro por ela. O posicionamento oficial vai gerar o que você, a remuneração que você tanto quer ou tem potencial quanto mentor. E aí o objetivo desse workshop que nós estamos fazendo nessa aula de aquecimento é definir o seu posicionamento oficial único. Definir nesse workshop justamente quais as perguntas você precisa responder hoje, você precisa responder agora, para você, então, entender qual que é o seu posicionamento único, como que você vai responder corretamente cada uma dessas perguntas, como que você vai validar essa oferta rapidamente, como que você vai perceber se as pessoas querem ou não essa sua mentoria, se essa sua mentoria tem ou não potencial de lucratividade da forma como você estava pensando, ou se você vai ter que fazer alguma modificação. Porque uma questão importante quando a gente fala de posicionamento é isso. Você realmente precisa ser parecido o suficiente para poder ser comparado com outras pessoas, mas diferente para ser escolhido. Se você for diferente demais, não dá certo. Se você for igual, ninguém te escolhe. E aí, dentro dessa perspectiva, esse é o maior erro que as pessoas cometem, que é o quê? Ó, é muito diferente do que já tem por aí, muito diferente do que as pessoas já compram, muito diferente do que as pessoas já têm interesse, porque tem uma vontade de criar um posicionamento totalmente diferente, único demais, né? Algo que nunca as pessoas ouviram falar. Esse é um problema. O segredo justamente é outro. É você falar o seguinte, as pessoas vão pensar, poxa, eu estou vendo esse posicionamento, eu já ouvi falar sobre isso, já ouvi falar sobre esse tema, já ouvi falar sobre essa questão, mas não dessa forma, mas não desse jeito. Então essa forma, essa ênfase, esse olhar. Esse é o grande segredo para poder conquistar um posicionamento que gera lucro, que gera vendas diárias na mentoria. Tá? Então, dentro dessa questão, você vai, então, ficar comigo, mais ou menos, um workshop volta de 3 horas para definir tudo isso. Tá? Uma boa parte nós vamos trabalhar essa questão. E aí, vamos definir para quem pode ser feita a sua mentoria, tá? Então, para quem você vai falar, o que você vai falar e como você vai falar para, então, ser o mentor, para, então, monetizar o seu conhecimento enquanto mentor. Beleza. Então, nós temos aí o posicionamento. Nós também temos, precisa ser trabalhado para você conseguir ser um mentor que vende mentorias de alto ticket todos os dias, essas outras questões. Quando eu estou falando de tema, existem várias abordagens para vender uma mentoria. Por quê? Por exemplo, nós temos pessoas que vão ser atraídas pela abordagem de segurança. Nós temos pessoas que vão ser atraídas pela abordagem de confirmação. São atrações diferentes, são abordagens diferentes.
Então, a pessoa que é atraída pela abordagem de segurança, ela realmente está insegura e ela quer uma segurança. Ela quer a forma mais segura, com menos riscos, com menos problema para chegar a determinado resultado. Então, se é uma mentoria jurídica, a forma mais segura de eu criar uma organização contratual, por exemplo. E aí tem vários temas que podem ser escolhidos. Se eu trabalho pelo ênfase da confirmação, a pessoa está confusa. Então, olha só, uma pessoa que ela é atraída pela proposta de segurança, que ela está insegura, ela normalmente ela fica parada. Ela fica parada e ela não sai do lugar. Enquanto que uma pessoa que busca uma mentoria por uma ênfase de confirmação, ela se movimenta, mas se movimenta sem rumo. É aquela expressão que a gente fala, ela se movimenta como se fosse uma barata tonta. Então, são pessoas diferentes, com situações diferentes, com ênfases diferentes, e que são atraídas de maneiras diferentes. E aí, outros tópicos nós também temos para poder fazer justamente essa atração. E no workshop, o que nós vamos trabalhar? As várias abordagens, ênfases diferentes de trazer as pessoas. O discurso, tá? Para você promover cada uma dessas abordagens. O que você tem que falar para poder focar e trazer cada uma dessas abordagens. Não só isso. Como que você conversa com cada um desse tipo de público, desses tipos de públicos que estão aqui, tá? Dessas várias abordagens, e também dos outros tópicos, outras abordagens. Como que você conversa com o público alto ticket, um público que paga mais? Tem uma maneira específica de conversar com ele. Não é da maneira que você conversa com o público de alto ticket, não é a maneira que você conversa com o público que paga menos. São formas diferentes, são maneiras distintas de se passar a mensagem. E aí, depois de feito essa questão do posicionamento, superado todos esses desafios, a questão do tema, aí nós vamos trabalhar formatos de mentoria. Por quê? Porque existem vários formatos. Então, tem a mentoria express, por exemplo, que é uma mentoria que eu posso dar de bônus com algo que eu vendo. Eu posso vender um pack de contratos e dar uma mentoria express de meia hora para essa pessoa. Eu posso vender um serviço que eu dou uma mentoria a mais, como uma sensação a mais de entrega. Eu posso fazer um trabalho até mesmo judicial, trabalho de processo judicial, e que para o cliente ou o potencial cliente ver mais valor, eu posso acrescentar uma mentoria em uma outra área que ele tem interesse. Então, por exemplo, uma pessoa que quer uma área de direito de família e que queira um trabalho na área de direito de família, você pode oferecer uma mentoria express de organização patrimonial ou de alguma outra questão, algum outro objetivo que essa pessoa queira. Então, a mentoria ela pode ser desde pequena, de 30 minutos, até mentorias grandes. Ok? A gente vai falar mais sobre isso. Pode ter uma mentoria premium, uma mentoria mais individual, uma mentoria com um preço mais elevado, com entregas mais robustas. Mentorias temáticas, que são mentorias 100% em grupo. E aí você fala, mas eu posso fazer isso para o cliente final? É óbvio que fala. Se você tem um grupo de pessoas que tem dificuldades, necessidades semelhantes, você pode fazer mentorias para esse grupo de pessoas. Essas pessoas, depois elas podem ir para o próximo passo, que é justamente contratar você em outros serviços. É isso que você precisa ter em mente. Aí é importante trabalhar a oferta. Oferta, gente, o que é oferta? Oferta é aquilo que você fala sobre os benefícios que a pessoa vai ter com aquilo que você está oferecendo. Então, oferta não é serviço, oferta não é mentoria. Oferta é mostrar os benefícios que a pessoa vai ter. E aí, qual que é a rotina para você vender todos os dias? Qual é a rotina para vender todos os dias? Para fazer ciclos de insights que as pessoas queiram voltar a trabalhar com você, voltar a te contratar. No workshop, você vai ter, tá, a resposta final de como vender mentoria todos os dias para pessoas do direito, para o cliente final, porque nós vamos passar por todos esses pontos da forma adequada, da forma correta. Então, é posicionamento para as pessoas, então, de fato, entender, de te reconhecer como algo diferente,
Qual que é a promessa que vai fazer ela sair do lugar porque ela busca isso na sua mentoria? Qual a solução, o problema? Então, todos esses pontos são muito importantes serem bem definidos. O tema, que tipo de abordagem vai fazer para cada uma das pessoas, qual formato, oferta, tudo isso dentro do workshop vamos definir para você, então, vender mentoria todos os dias. Então, aí o desafio da mentoria, da forma correta de se vender uma mentoria, ele é superado. Só que acontece algo mais. Acontece que nós estamos em um momento de inteligência artificial e que ela é capaz de acelerar muitos resultados que a gente tem. Então, a inteligência artificial para pesquisa de mercado vai ajudar a termos respostas mais profundas, mais seguras, mais assertivas para cada uma dessas questões. Tá? Qual o melhor posicionamento, qual o melhor tema, qual o melhor formato, qual a melhor oferta, qual a melhor rotina, tudo isso. Como assim, Marcílio? Bom, como eu falei, a inteligência artificial ela acelera a resposta para as perguntas anteriores, para os pontos anteriores que precisam ser definidos. E aí, quando você fala de pesquisa, a gente está falando, ou de locais para a gente ter bons insights, então estamos falando aqui, um exemplo, formulário, chats, pesquisa, depoimentos. E aí no formulário, o exemplo que eu te dou é usar a inteligência artificial para quê? Para extrair e organizar as informações das respostas que as pessoas deram no formulário. Para fazer resumo dessas informações, então eu não perder tanto tempo e entender exatamente o que tem de ponto em comum nessas informações. E ainda transformar essas informações em títulos fortes, em frases, em pontos de atração desses clientes com você. Tá? No chat, o que pode usar a título de exemplo com a inteligência artificial? Podemos, então, o quê? Organizar dentro do chat quais partes as pessoas tiveram mais dúvidas. Então, uma reunião no Zoom, uma reunião no Google Meet, ou algo que você está participando, quais foram as principais dúvidas? A inteligência artificial pode ser utilizada para identificar e organizar isso. Quais partes as pessoas ficaram mais engajadas em uma apresentação que você fez? Porque isso mostra pontos de atenção, pontos que vão ajudar você a performar melhor. Em pesquisas, então, vamos lá, organizar e categorizar as informações. Então, você faz as pesquisas, entende o que o mercado quer e você tem uma organização muito mais rápida e fácil dessas informações. E depoimentos? O que pode ser feito com inteligência artificial? Você pode usar tanto os próprios depoimentos que as pessoas te deram. Então, você pode pegar tanto os depoimentos que você recebeu, quanto os depoimentos dos concorrentes, e vai fazer o que com eles? Você vai extrair. Vai extrair o que as pessoas realmente querem. Porque no depoimento ela vai falar o que agradou ela, o que fez ela ficar maravilhada. Então, é o que elas querem. Perdão. O que as pessoas já estão comprando? O que as pessoas já estão fazendo? Porque lembre-se, tem que ser algo parecido o suficiente do que ela já quer e diferente para poder se destacar. Essa é a grande questão. E aí vem, quanto melhor você vai fazer essa pesquisa de mercado, melhor você vai retroalimentar as informações que definem a sua mentoria e a lucratividade da sua mentoria. Então, perceba que a inteligência artificial utilizada da forma correta, ela vai potencializar as informações mais importantes da definição de uma mentoria, do posicionamento, dos temas, do tipo de temas, de qual formato, de como que você vai oferecer, de como que você vende todos os dias. E isso, obviamente, traz o quê? Maior lucratividade, maior reconhecimento, maior força da sua marca e mais oportunidades. É tudo isso aqui que nós vamos, durante as 3 horas do workshop, nós vamos trabalhar juntos, tá? Então, esse aqui é uma visão geral do workshop que nós vamos fazer, é o aquecimento do workshop que nós vamos fazer. Eu vou te mostrar, então, como fazer cada um desses pontos da forma correta, como utilizar a inteligência artificial para acelerar esses resultados, e você vai ter, então, o melhor posicionamento, entender os melhores temas, escolher o melhor formato,
de acordo com o que você quer agora, qual que é o mais rápido, qual que é o mais lucrativo, a melhor oferta, a melhor rotina, tudo isso muito bem organizado, tá? Para você, então, aproveitar esse momento de mercado das mentorias, porque é o momento que você consegue ser remunerado, bem remunerado, você consegue espaço, você consegue que as pessoas te reconheçam cada vez mais. Beleza? Então é isso, tá? Muito legal ter você aqui comigo. Te espero lá dentro, nos próximos passos desse workshop, que vai ser sensacional. Valeu, um grande abraço e até breve.